Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, o Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. E lembrando a todos vocês que é novo aqui no canal e não sabe nada do que se trata, bom, para quem gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante para o canal Bora DVD, e ative o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, o DVD sorteado de hoje é um suspense com ficção científica e uma proposta bastante interessante. Um casal recebe uma caixa, dentro dela existe um botão, e uma pessoa aparece dizendo que, se eles apertarem o botão, vão ganhar uma grande quantidade de dinheiro. Mas existe uma condição: se eles apertarem, uma pessoa desconhecida em algum lugar do mundo vai morrer. Porque o DVD sorteado de hoje é... a caixa. Caiu aqui minha garrafinha sem querer. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para ele também, tá bom? Então, bora falar um pouco desse filme aqui. O filme A Caixa, ele foi lançado em 2009, e o filme ele foi dirigido por Richard Kelly, conhecido por vários outros filmes e também conhecido principalmente por dirigir Donnie Darko, que esse filme, nossa senhora, eu tenho que ter ele na minha coleção, onde eu vou encontrar ele e eu vou mostrar para vocês o DVD. E, gente, a história é básica, esse filme aqui é baseado no conto Buttle Buttle, escrito por Richard Matheson. E o filme aqui ele acompanha Norman e Arthur Lewis, sim, eu tô no filme, que é um casal que está enfrentando dificuldades financeiras, até que eles recebem uma proposta aparentemente simples. Um homem entrega uma caixa com um botão. Se eles apertarem o botão, receberão $1 milhão, mas uma pessoa que eles não conhecem vai morrer. E trazendo aqui no elenco vários atores conhecidos como a Cameron Diaz, o James Marsden, o Ciclope do X-Men, Frank Langella, vários atores conhecidos estão nesse filme. E, gente, sério, esse filme, eu acho que a ideia do filme é muito boa. O problema é que eu achei o filme ele fica cada vez mais confuso. A história começa como um suspense interessante, mas depois começa a entrar em ficção científica, mistério e situações muito estranhas. Mas eu vou dar mais detalhes no finalzinho do vídeo falando sobre o filme A Caixa. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente, mostrando em cima a Cameron Diaz, junto com o James Marsden e o Frank Langella. A Caixa, você é a experiência, parceria aqui da Imagem Filmes. Aqui está a lombada. A parte de trás, um pouco aqui da sinopse do filme com algumas sininhas. Contém alguns bônus nessa edição, principalmente trailers de outros filmes dentro do menu. A duração do filme é um pouco longa, 1 hora e 55 minutos. E a classificação para maiores de 14 anos, porque o tema é sociedade sobrenatural e contém consumo de drogas lícitas e assassinato. E abrindo aqui está a arte do disco. Simplesinha essa artezinha, igualzinho da arte da capa da frente. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 42% a crítica e 24% o público. Finalzinho do vídeo vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar para ele também. Fechou então? Esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes do filme A Caixa.
30 minutos. Teste do ALBF em 30 minutos. É uma nova prótese pro pé dela? Isso mesmo. Mas eu tô usando o novo polímero que estão desenvolvendo. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme A Caixa, também conhecido pelo título original de The Box. O filme aqui é dirigido por Richard Kelly, o mesmo diretor de Donnie Darko, e é estrelado por Cameron Diaz, James Marsden e Frank Langella. E a história é baseada no conto Bottle Bottle de Richard Matheson, que também já havia sido adaptado para um episódio de The Twilight Zone. Agora, eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar a história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final, porque esse filme fica cada vez mais estranho conforme a história avança. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse bem completa, detalhada, parte por parte, sobre o filme A Caixa, começando pela sinopse. Então, bora lá começar. A história se passa em 1976 e acompanha Norma Lewis, uma professora, e seu marido, Arthur Lewis, um engenheiro que trabalha para a NASA. Os dois vivem com um filho, Walter, e levam uma vida aparentemente normal. Porém, a família começa a enfrentar problemas financeiros. Arthur recebe uma notícia ruim relacionada à sua carreira e Norma também passa por dificuldades no trabalho. A situação financeira do casal fica cada vez mais complicada. E é justamente nesse momento que uma misteriosa caixa de madeira aparece na porta deles. Dentro da caixa existe um botão vermelho protegido por uma cúpula de vidro. Junto com ela, há uma mensagem dizendo que um homem chamado Arlington Stewart irá visitá-los. Quando Stewart aparece, ele faz uma proposta que parece simples, mas possui uma consequência terrível. Se Norma e Arthur apertarem o botão, eles receberão $1 milhão. Porém, ao mesmo tempo, uma pessoa desconhecida em algum lugar do mundo morrerá. E eles têm apenas 24 horas para tomar a decisão. Próximo capítulo, o grande dilema. A proposta parece absurda. Norma e Arthur inicialmente não acreditam que aquilo seja verdade. Afinal, como seria possível apertar um simples botão e causar a morte de alguém que eles nem conhecem? Mas o dinheiro resolveria praticamente todos os problemas da família. Eles poderiam pagar as suas dívidas, melhorar a situação financeira e garantir um futuro melhor para o filho. E é justamente aí que começa o verdadeiro conflito do filme. A pergunta não é simplesmente, você quer ficar rico? A pergunta é, você mataria uma pessoa desconhecida para conseguir esse dinheiro? Hein? Quem tá assistindo esse vídeo, vocês fariam isso? Próximo capítulo, o botão é apertado. Depois de muita discussão, Norma acaba tomando a decisão. Ela aperta o botão e nesse exato momento uma pessoa desconhecida morre. E como prometido, Norma e Arthur recebem $1 milhão. Só que eles logo descobrem que a decisão terá consequências muito maiores do que imaginavam. Arlington Stewart retorna e explica que o dinheiro não era exatamente um prêmio. O casal agora faz parte de uma espécie de teste. Próximo capítulo, Arlington Stewart. O Arlington Stewart é interpretado pelo Frank Langella. E ele aparece como um homem misterioso com o rosto gravemente desfigurado. Sua presença é extremamente estranha desde o começo. E o Stewart parece saber muito mais sobre a Norma e o Arthur do que deveria. Ele também possui uma ligação misteriosa com um projeto relacionado a Marte. Conforme a história avança, fica claro que ele não é simplesmente um homem oferecendo dinheiro. Ele faz parte de algo muito maior. Próximo capítulo, o teste. Depois de Norma apertar o botão, outros acontecimentos estranhos começam a acontecer.
Arthur e Norma descobrem que a escolha deles desencadeou uma sequência de eventos. Eles passam a ser observados e perseguidos. Arthur começa a investigar Arlington Stewart e descobre informações sobre o seu passado. Ao mesmo tempo, Norma começa a perceber que existe algo sobrenatural ou inexplicável acontecendo. E a história começa então a sair completamente do conceito simples apresentando no início. Próximo capítulo, o elemento de ficção científica. O filme aqui ele começa como um suspense moral sobre dinheiro e assassinato, mas depois começa a introduzir elementos de ficção científica e mistério. A história envolve experiências, fenômenos inexplicáveis e uma ligação com Marte. E é justamente essa mudança que pode pegar o espectador de surpresa. O filme ele deixa de ser apenas "você apertaria o botão?" e passa a perguntar quem está por trás desse teste e por que essas pessoas estão sendo escolhidas. Próximo capítulo, Arthur investiga. O Arthur ele começa a investigar a origem da caixa e do Arlington Stewart. Ele descobre que o Stewart está ligado a acontecimentos muito maiores. A investigação também faz o Arthur perceber que ele e Norman podem estar sendo manipulados. A cada nova descoberta, a situação fica mais perigosa. Próximo capítulo, a família. Apesar de toda a ficção científica, a família continua sendo o centro da história. Norma e Arthur começam o filme tentando melhorar a vida deles, mas a escolha pelo dinheiro coloca justamente essa família em perigo. E o filme ele mostra como uma decisão aparentemente simples pode destruir completamente a tranquilidade de uma pessoa. Próximo capítulo, o verdadeiro preço da escolha. A caixa representa uma espécie de teste moral. Norman e Arthur poderiam simplesmente ter recusado o dinheiro, mas decidiram apertar o botão. E o filme mostra que não existe uma escolha realmente gratuita. O dinheiro vem acompanhado de consequências. Quanto mais eles tentam entender a situação, mais eles percebem que estão presos em uma espécie de jogo. Próximo capítulo, o final. Na parte final, a situação fica ainda mais estranha. Arthur e Norma acabam descobrindo que a caixa não era apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ela fazia parte de um teste para determinar até onde uma pessoa estaria disposta a ir. Aqueles que apertam o botão demonstram que são capazes de sacrificar outra vida por benefício próprio. E a consequência final acaba envolvendo a própria família. E para finalizar, o teste final. No final, Arthur recebe uma escolha terrível. Ele precisa decidir se está disposto a fazer algo mais cruel, algo ainda mais cruel para salvar a própria família. A situação envolve o filho do casal, Walter, que possui uma condição especial. E o Arthur ele precisa enfrentar as consequências da decisão que ele e Norma tomaram. E o filme deixa claro que o botão nunca foi simplesmente uma maneira de ganhar dinheiro. Era uma forma de testar a humanidade das pessoas. O final aqui de A Caixa é uma das partes mais estranhas do filme. Depois que Norma apertou o botão, ela e Arthur passaram a fazer parte de um teste. A ideia era descobrir se seres humanos escolheriam o próprio benefício mesmo sabendo que outra pessoa morreria. E o casal escolheu o dinheiro. E nessa escolha desencadeia uma sequência de acontecimentos cada vez mais terríveis. No final, Arthur e Norma acabam sendo colocados diante de uma situação semelhante, mas agora envolvendo o próprio filho. A grande mensagem é que uma escolha aparentemente simples pode ter consequências muito maiores do que imaginamos. A caixa funciona como uma espécie de teste moral. Ela coloca o ser humano diante da tentação de ganhar alguma coisa enquanto outra pessoa paga o preço. Bom, como eu falei pra vocês que o Richard Kelly dirigiu e escreveu A Caixa, ele ficou mundialmente conhecido por Donnie Darko, filme que também mistura ficção científica, mistério, elementos sobrenaturais e uma narrativa bastante complexa. Em A Caixa, Kelly novamente, o diretor Kelly, ele utiliza uma história aparentemente simples para apresentar ideias muito maiores. O problema
é que pra mim, o filme acaba ficando complicado demais em determinados momentos. Vou falar umas curiosidades sobre esse filme. Primeiro, ele é baseado em Richard Matheson. O filme é baseado no conto do livro Buttle Buttle, escrito por Richard Matheson. A mesma história já havia sido adaptada para um episódio do The Twilight Zone. Segunda curiosidade, Norman e Arthur foram inspirados nos pais de Richard Kelly. Uma curiosidade interessante é que os personagens principais foram inspirados nos próprios pais do diretor. A mãe de Kelly tinha uma deficiência no pé, assim como Norman no filme. E o seu pai trabalhou para a NASA e participou do desenvolvimento da câmera utilizada nas sondas Viking enviadas a Marte. O Arthur aqui ele trabalha para a NASA e a missão Viking para Marte possui importância dentro da trama. Isso ajuda o filme a conectar o dilema moral da Caixa com a parte de ficção científica da história. Apesar de a história se passar principalmente na Virgínia, muitas das filmagens aconteceram na região de Boston, Massachusetts, incluindo locais como Boston, South Boston, Waltham e Milton. Agora vamos falar aqui da bilheteria. O filme A Caixa teve um orçamento estimado em uns 30 milhões de dólares. O filme arrecadou aproximadamente nos Estados Unidos e Canadá 15,5 milhões de dólares. Internacionalmente ele foi 18,8 milhões de dólares. E no mundo inteiro foi 33,33 milhões de dólares. Ou seja, o filme conseguiu arrecadar pouco mais do que seu orçamento de produção, mas não foi um grande sucesso comercial. Ele também estreou nos Estados Unidos com aproximadamente 7,57 milhões de dólares no primeiro fim de semana. A recepção crítica também foi bastante dividida. No Rotten Tomatoes aqui, o filme aparece com 42% de aprovação da crítica, mostrando que muitos críticos tiveram problemas com a história e com a maneira como o roteiro desenvolve suas ideias. E eu consigo entender perfeitamente essas críticas. A ideia inicial é excelente. Uma caixa, um botão, $1 milhão, uma pessoa desconhecida vai morrer. É um conceito simples e muito interessante. O problema é que depois o filme começa a adicionar cada vez mais elementos até ficar bastante complicado. Vou falar para vocês agora um dos pontos positivos desse filme. A ideia da caixa é muito interessante. O dilema moral prende atenção. Frank Langella está muito bem com o papel de Arlington Stewart. A Cameron Diaz entrega uma atuação diferente. A atmosfera de mistério funciona em alguns momentos. A fotografia tem um visual interessante. A ligação com ficção científica até que é criativa. E o filme faz o espectador pensar sobre as consequências das próprias escolhas. Mas tem muitos pontos negativos, como o roteiro fica complicado demais. A segunda metade é bastante confusa. Algumas explicações não são muito claras. E o filme abandona parte do suspense inicial. O ritmo ele pode ficar cansativo, alguns acontecimentos parecem exagerados. O final ele pode deixar mais dúvidas do que respostas. E o conceito inicial era melhor do que a execução. Então, na minha opinião, A Caixa é um filme que tinha uma premissa excelente, mas que acabou ficando completamente complicado demais. Eu gostei muito da ideia apresentada no começo. Você recebe uma caixa e tem duas opções: não fazer nada ou apertar o botão. Se apertar, ganha $1 milhão, mas alguém que você não conhece morre. Isso é uma situação que realmente faz o espectador pensar: será que eu apertaria? O problema é que eu acho que o filme poderia ter desenvolvido muito mais esse dilema. Em vez disso, a história começa a colocar cada vez mais elementos de ficção científica, mistério e acontecimentos sobrenaturais. Para mim, isso faz o filme perder um pouco da força que tinha no começo. Também acho que o filme poderia explicar melhor algumas coisas. Em vários momentos eu fiquei com a sensação de que a história estava tentando ser misteriosa simplesmente para deixar o espectador confuso. Por outro lado,
Eu gostei bastante do Frank Langella como o Arlington Stewart. Ele consegue deixar o personagem estranho e ameaçador mesmo sem precisar fazer grandes coisas. A Cameron Diaz também está diferente no que estamos acostumados a ver. Mas no geral, eu achei que A Caixa poderia ter sido muito melhor. A ideia era excelente, mas a execução para mim não funcionou tanto. E a nota que eu vou dar para o filme A Caixa é 4. É um filme com uma premissa muito boa, boas atuações e uma ideia moral interessante, mas que acaba se perdendo quando começa a aplicar demais a sua história. Eu acho que se o filme tivesse se concentrado mais no dilema do botão e menos nas explicações complicadas, poderia ter sido muito mais interessante. Então é um daqueles filmes, gente, é um daqueles filmes em que a ideia é melhor do que o resultado final. Então é isso, gente, esse foi o vídeo mostrando o DVD de A Caixa aqui no meu canal. Não sei se eu recomendo vocês assistirem esse filme, tá? Sério mesmo. Mas, quem já assistiu, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do filme A Caixa? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? E a pergunta principal, gente: se vocês recebessem A Caixa e soubessem que ganhariam $1 milhão, mas uma pessoa desconhecida morreria, vocês apertariam o botão? E vocês entenderam o final ou também acharam o filme confuso? Escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês, saber a nota que vocês dariam para esse filme aqui. Ah, e também não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é muito importante aqui no Bora DVD, e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs, que é muito importante. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal, fechou? Então é isso, gente, um grande abraço a todos, eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.